Processo número 49.447/2011, prestação de contas do exercício de 2010 da Prefeitura Municipal de Jerumene, a cargo dos seguintes gestores. Prefeitura Municipal, exercício 2010. Prefeitura Municipal, senhor Marcos Augusto da Rocha Carvalho. Fundeb, o mesmo. Fundo Municipal de Saúde, o mesmo. Fundo Municipal de Assistência Social, o mesmo, Marcos Augusto da Rocha Carvalho. Hospital, Maria Claudeísa Félix Silva. Câmara Municipal, Círio Henrique Vilar Pinto. Conta de governo. Não envio do plano plurianual, da lei de diretriz orçamentária e da lei orçamentária anual. Não envio de cópia das leis e dos decretos. Não envio do balanço geral. Divergência entre o valor repassado pela Prefeitura e o recebido pela Câmara Municipal. Chamado a se manifestar, o prefeito trouxe justificativas, documentação complementar, que foram submetidas ao exame do setor de análise contratório, qual apresenta relatório nas folhas 105. As folhas 3.447 e 3.475. Ministério Público de Contas, por meio do parecer número tal, opina no sentido da reprovação, emissão de parecer prévio pela reprovação. Conta de gestão. As falhas são as seguintes: envio da prestação de contas mensal com média de atraso superior a 30 dias. Eu já digo qual é a média. 131 dias. Não envio das peças componentes da prestação de conta, divergência no levantamento dos recursos vinculados, ausência e ou irregularidade de processo licitatório, fragmentação de despesa, débitos com a GESPIS e a Eletrobras, irregularidade no envio de dados pelo sistema SAGRE, contratação de serviços advocatícios e contábeis sem licitação, despesas sem comprovante de pagamento, ausência de identificação de usuário de passagens aéreas, despesas com juros e multas por atraso de pagamento das contas públicas, despesas que seriam sem interesse público, são aqui com festejo, adiante eu falo, e divergência entre o valor repassado pela Prefeitura e recebido pela Câmara. Também o gestor apresentou documentação complementar e o Ministério Público de Contas, por meio de circunstanciado parecer, propõe o julgamento de irregularidade e ainda a imputação de débito nos valores de 12.557, 2.643, o primeiro relativo a juros e multas decorrentes de atraso no pagamento de faturas da Eletrobras e o segundo referente a juros e multas decorrentes de atraso de pagamento de contas públicas, ambos com fundamento no artigo 79, inciso 1º da Lei 5.888. Fundeb, ausência de processo licitatório, despesa com juros e multas, e o Ministério Público de Contas propõe o julgamento de irregularidade, bem como a imputação de débito de 5.000 decorrente da pagamento de juros e multas. Fundo Municipal de Saúde, fragmentação de despesa, execução de serviços contábeis na despesa de exclusão de serviço contábil na despesa com saúde, despesa com juros e multas. O Ministério Público de Contas propõe também o julgamento de irregularidade e a devolução de 1.267 relativamente aos juros moratórios. Fundo Municipal de Assistência Social, ausência e ou irregularidade de processo licitatório, fragmentação de despesa de serviço de hospedagem, ajuda financeira sem comprovação do interesse público e contratação de serviços terceirizados em caráter contínuo ao longo do exercício. O prefeito também apresentou, o gestor também apresentou justificativa e o Ministério Público de Contas propõe o julgamento de irregularidade. Hospital Municipal, como é o nome do hospital lá de Jerumene? Não lembro. Jerumene, não sei como é o nome não. Aldemar Rocha. Federal, Ocorrência de cheque devolvido, contratação de servidor sem concurso público. Delmar, né? Aldemar. Aldemar Rocha. Aldemar Rocha. General do Exército. General do Exército. Isso aí. Seu esse Aldemar? Não, eu morei numa rua, General Delmar Rocha. É o general, é? Ausência de retenção e de recolhimento do INSS. Instado a se manifestar, a gestora também trouxe. Aliás, a gestora não apresentou justificativa. E o Ministério Público de Contas propõe julgamento de irregularidade com ressalvas às contas de gestão do Hospital Municipal Demar Rocha. Câmara Municipal, envio de prestação de contas com média de atraso inferior a 30 dias, não envio de peças componentes da prestação de contas, divergência entre o repasse da Prefeitura e o recebido pela Câmara,
cheque devolvido, fragmentação de despesa e despesa com juros e multas por atraso nas contas públicas. Ainda a impossibilidade de calcular o percentual de despesas com pessoal do Legislativo e impossibilidade de apurar a despesa com total do subsídio dos vereadores. O Ministério Público de Contas aqui propõe o julgamento de irregularidade com a imputação de débito nos valores de R$ 2.963,41. O primeiro alusivo à multa decorrente do atraso de pagamento de contas públicas, o segundo a tarifas decorrente da devolução de cheque sem provisão de fundo. É o relatório, senhor presidente. Solicito que Vossa Excelência coloque o processo em discussão. Em discussão a matéria. A opinião do doutor Leandro só escapa o general, o resto. Escapou o general. Em votação. Senhor presidente, as contas estão realmente, diria, péssimas, né? De início, o balanço geral não foi encaminhado e o atraso dos balancetes de 131 dias. Irregularidades em processos licitatórios, débitos elevados com a Eletrobras e com a GESPISA. Relativamente aos fundos, as irregularidades são basicamente as mesmas. E eu faço apenas uma observação relativamente aqui à seguinte despesa, só para deixar consignado o meu entendimento acerca do assunto. É despesa com festejos dos municípios. Sim. Qual é o seu entendimento? Pois é. Dizer que a DEFAN, que são despesas sem conveniência pública, ou seja, que não seriam convenientes ser realizadas pelo poder público. Foram realizadas despesas com festejo no montante de R$ 331 mil, não condizentes com as atividades normais e o funcionamento do ente. Em sua defesa, o gestor informa, em síntese, que a conveniência é elemento integrante do método administrativo, que a Constituição adota o pluralismo cultural e garante meios para que o Estado incentive as manifestações culturais, conforme disposto no artigo 215. A realização de festas populares integra o calendário de diversos municípios, constituindo importante fonte de receita para a municipalidade. Não há como desmerecer a promoção de festejo no município sem a dimensão estatal, e as contratações foram lastreadas em processos licitatórios e de inexigibilidade. Envia, na oportunidade, processo licitatório de algumas despesas relacionadas às folhas 573 e 578, conforme se observa. E a seguir especificado. Inexigibilidade número 6, folha 1881, contratação de empresa para os festejos de Nossa Senhora da Conceição, no valor de R$ 28.500, fundamentada no artigo 25, conforme a ata da reunião permanente da Comissão de Licitação. Processo de inexigibilidade número 5, contratação de empresa para animar os festejos de São Francisco, no valor de R$ 47.300. Aqui o santo mais prestigiado, né, do que a Nossa Senhora da Conceição. O valor Vamos aí com uns 70. Fundamentado no artigo 25 da Lei 8.666, conforme Comissão Permanente de Licitação. Processo de inexigibilidade número 4, contratação de empresa para animar os festejos de Santo Antônio, no valor de R$ 77 mil. Já foi um santo, mas também Mas esse é casamenteiro. mais prestígio. Fundamentada no artigo 25 da mesma lei. Processo de inexigibilidade número 01, contratação de empresa para animar o Carnaval Popular 2010 no valor de R$ 63 mil. O Carnaval quase empata com o santo. 220 por aí, 230. Sobre estas falhas, o descumprimento da legislação em vigor, da lei de licitações, foram os seguintes: a ausência de comprovação da verificação da autenticidade das certidões emitidas eletronicamente, a ausência de justificativa de preço, a ausência de publicação em imprensa oficial do ato ou termo de ratificação da situação de inexigibilidade, a ausência dos contratos de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, comprovando a figura da empresa como mera intermediária do artista contratado e não como empresário exclusivo. Não se comprovou a consagração dos músicos, essa aqui eu tenho reservas quanto a isso. Ressalta que não consta informado junto ao sistema de licitações UE do Tribunal de Contas a realização de procedimento licitatório vinculado ao objeto acima. Assim, resta confirmada a contratação direta das despesas aqui mencionadas, sem quaisquer regras ou sem a prática de algum dos atos formais e necessários que devem ser adotados pelo administrador mediante a ausência de processo licitatório normalmente exigidos em lei. Assim, considera-se que os referidos processos de inexigibilidade encontram-se eivados de irregularidades. Tem ainda, finalmente, um outro processo, é o de dispensa 03,
Organização dos festejos de Santa Luzia no Povoado Extrema, no valor de 6 mil, e ainda contratação de som, palco e banda para animação do Réveillon em 2010, no valor de 7.500. Prestação de serviço de organização do festejo de Santa Luzia no Povoado Calumbi, no valor de 5 mil. Eles aqui fundamentados também no artigo 24, inciso 2º da Lei de Licitações. Porém, senhor presidente, eu digo só em relação a essas despesas o seguinte: em que pese seu Estado... Previsto no orçamento? Tá. Em que pese seu Estado laico, está lá na Constituição Federal, não se pode olvidar ser da cultura dos municípios a realização dos festejos, especialmente dos padroeiros das cidades, ocasião em que os filhos da terra que residem fora retornam, comparecendo com a família, constituindo-se assim em momento de congraçamento dos munícipes. Assim é que não considera as despesas realizadas pelas prefeituras nessas ocasiões como irregulares, sendo aceitável que o poder público fomente essas manifestações culturais. Contudo, no caso vertente, o que chama a atenção é o total desrespeito à legislação pertinente, a licitações e contratos, de tal forma que não foram adotadas as mínimas providências no sentido de conferir transparência à realização das respectivas despesas. Então, o que eu estou considerando é que essas despesas nós não podemos ignorar, que é da cultura, especialmente nos municípios nordestinos, especialmente no estado do Piauí, os festejos. Seguramente, você diz, por exemplo, por conta de Oeiras, até minha terra, em que a população que reside fora do município, e sei de Campo Maior, por exemplo, aqui pertinho, onde também todos os anos eu compareço, que a população vai em peso, os munícipes, e trazendo amigos e familiares, e é um momento, portanto, de congraçamento. Pedindo nas fazendas uma joia por leilão do centro. Exatamente, e que sempre a abelheira colabora. Todo ano. Então, acho que nós não podemos ignorar essa manifestação cultural, que afinal de contas, penso eu, faz bem, inclusive, aos municípios. No caso vertente aqui, o que está em questionamento não é isso. Eu não adentro a questão do método de efetuar o gasto nesses festejos, mas é a forma como foi realizado, em total atropelo à legislação em vigor. Então, senhor presidente, feitas essas considerações, eu me manifesto da seguinte maneira. Deixo de sugerir o débito proposto pelo Ministério Público de Contas relativamente às contas ao pagamento no atraso de juros e multa. São irregularidades que eu considero relevantes, né? Aqui na minha proposta de voto, elas estão destacadas. Então, o gasto com a Eletrobras e a Gespisa, despesas, aliás, com a Eletrobras e a Gespisa. É inadmissível que as prefeituras municipais ou órgãos estaduais não paguem as suas contas de serviços essenciais, de energia elétrica e de fornecimento de abastecimento de água. Razão por que proponho a esta Câmara a emissão de parecer prévio pela reprovação das presentes contas. Contas de gestão, proponho o julgamento de irregularidade com a multa de 2.000 unidades fiscais. Fundeb, proponho o julgamento de irregularidade com a multa de 300 unidades. Fundo Municipal de Saúde, julgamento de irregularidade com a multa de 300. Assistência Social, irregularidade com a multa de 300. Hospital Municipal Adelmar Rocha. Vou também aqui com o Ministério Público, propondo o julgamento de irregularidade com ressalvas e multa de 200. E, finalmente, a Câmara Municipal propondo o julgamento de irregularidade e multa de 400 unidades. É como proponho. Vamos lá. O senhor, ao fundamentar, disse que havia, sim, gastos com festejos religiosos, mas aliviou. Na sua opinião, são culturais, na sua opinião, são
é salutar o município, traz os filhos de fora, etc. e tal. Então, me parece que não foi por aí que o senhor condenou pela reprovação. Em seguida, o senhor adentrou na questão do juro, mas dizendo que não imputava o débito. Os juros de 12 mil pagos com a Eletrobras. Também como que dizendo não é tão grave ao ponto de que eu não vou imputar o débito. E aí, de repente, eu não entendi, e aí é que eu peço que o senhor me ajude a entender, reprovou. Certo. Não aliviou, não imputando o débito, aliviou nas contas dos religiosos. E reprova por quê? Foi o inverso do Pelo- conselheiro Luciano. Pelo conjunto da obra, como diz o Sabino. Ele atrasou os balancetes mensais com uma média de 131 dias. Desculpa. Não enviou Eu não captei essa. Deixa cheque sem fundo também. cheque sem fundo, não enviou o balanço geral, enviou o esse tribunal. Vou dizer aqui quantos são. Muito cheque sem fundo, né? Tem cheque sem fundo. Aí não é só a reprovação de 130 dias. As contas estão. Eu deixei escapar essa passagem aí. Mas eu queria comentar o seguinte, Jailson. Os festejos são justificados desde que a pessoa já tenha pago a Eletrobras. Não pode. Bom, eu vou gastar 230 mil com as festas, mas não vou pagar a Eletrobras porque eu pago depois, a prefeitura paga o juro. A Eletrobras não corta, então eu pago 12 mil de juros. Quer dizer, eu não pago a Eletrobras e encareço a despesa da prefeitura com 12 mil. E ao mesmo tempo gasto 230. Eu queria saber quanto era a despesa da Eletrobras, digamos que fosse 80 mil. Então eu só gastava 150 com as festas e pagava 80. Eu diminuía a despesa das festas para não gastar com juros na Eletrobras. Me parece essa coisa assim um pouco incoerente, gastar com festa quando você está devendo a luz e a água. Quer dizer, é uma mudança de prioridade, né? Então eu acho isso aí criticável. Portanto, não só por essa mudança de prioridade, deixar de pagar água e luz e ao mesmo tempo gastar 230 mil, se não me engano foi 230 mil. A GESPIS ele deve 195 mil. Então não dava para gastar nada com festa. 200 mil só para a GESPIS, ele gastou 230. Se fosse pagar a GESPIS mais a Eletrobras, não sobrava nadinha para as festas. Quer dizer, eu acho que está investida a prioridade. O prefeito deve ser avisado de que as festas são importantes e não se deve condená-lo por isso, não. Se estão no orçamento, tudo bem. Mas deve estar no orçamento também, né? E a questão da prioridade da luz. Do contrário, a Eletrobras pode cortar a luz do município, o que é mais desagradável do que não ter a festa. Muito bem, acompanho o relator. Conselheiro Abelardo. Relator. Aprovado por unanimidade a proposta de voto do conselheiro Jailson.